Boa noite a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram aqui nesse momento. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram do outro lado da página nos assistindo, que sintam à vontade para colocar a sua aguinha para receber o remédio necessário da noite de hoje. E antes da nossa reflexão da abertura, tenho uns recadinhos para vocês, convidando todos vocês, os que se encontram aqui, os que se encontram nos seus lares, para o nosso brechó, que será dia 10/7/2026, das 9 às 17 horas, sem fechar o meio-dia, aqui na nossa Casa Espírita. E também em agosto, inicio as novas turmas dos estudos sistematizados da doutrina espírita. Então, se alguém sentir a vontade de fazer esse curso, que é muito interessante, as inscrições são feitas aqui na biblioteca ou pelas redes sociais, nas quarta-feiras, às 13h45, e nas quinta-feiras, às 18h45. Então, as inscrições já estão abertas, começará em agosto, a gente não sabe se é na primeira quinzena ou se é na segunda, mas a gente gostaria muito de receber vocês para fazer esse estudo com nós. E antes da reflexão, eu vou falar uma coisa que faz muito tempo que eu não falo, mas eu acho muito importante para quem está chegando a primeira vez na nossa casa e para quem está aqui toda quarta, quinta, segunda, mas sempre é bom lembrar que nada na nossa vida acontece por acaso, que a gente, antes de vir para cá, a gente já é preparado semanas e semanas, meses, ano. Pode não chegar a hora, mas um dia vai chegar a hora que nós vamos adentrar as portas da Casa Espírita. Então, eu estou falando isso para vocês, que depois que eu fizer a minha reflexão da abertura, vocês vão ver por que eu estou dizendo que nada é por acaso, que começa o trabalho lá no nosso lar, semanas e semanas, meses e anos. Porque a última reflexão agora que teve na nossa, que foi que a gente escutou ali, tem tudo a ver com a reflexão da abertura. Então, quer dizer que nada é por acaso, que nada foi combinado, que nada foi escolhido, assim, de dizer que foi na hora, porque não foi, já foi escolhido, isso aí Deus de manhã. Mas é uma coisa muito importante, que vocês vão ver que tem a sequência do que a gente pode fazer pelo nosso próximo. Semear esperança. Durante esse dia, faço o propósito de ser um mensageiro de esperança. Em cada encontro, procure levar uma palavra de incentivo, um gesto de acolhimento ou um sorriso sincero. Talvez alguém esteja enfrentando uma batalha silenciosa e precise exatamente da luz que você pode oferecer. Vivemos tempos em que muitas pessoas carregam o peso do desânimo sem demonstrá-lo. Uma atitude simples, feita com amor, pode renovar a coragem de alguém e também fortalecer o nosso próprio coração. Segundo a visão espírita, somos chamados a cooperar com Deus na construção de um mundo melhor. Toda palavra de paz, todo gesto de bondade, toda atitude fraterna torna-se instrumento para a atuação dos bons espíritos, que inspiram, amparam aqueles que desejam servir ao bem. Ao longo do dia, pergunte a si mesmo: as pessoas que encontrarem comigo hoje sairão mais esperançosas do que chegaram. Sempre que perceber alguém abatido, cansado ou preocupado, ofereça uma palavra de encorajamento, uma escuta atenta ou uma oração silenciosa em seu favor. Não é preciso resolver os problemas de ninguém. Muitas vezes, basta demonstrar que ninguém está sozinho. Se em algum momento você próprio sentir o desânimo se aproximar, lembre-se de que a esperança também nasce quando acolhemos
quando acolhemos e confiar nos desígnios de Deus, mesmo sem compreender todos os caminhos. Reflexão. A esperança é uma luz que não elimina imediatamente a escuridão, mas nos permite caminhar com confiança até que o amanhecer chegue. Quem espalha esperança torna-se instrumento da providência divina. Meta do dia: levar esperança a 3 pessoas por meio de uma palavra de incentivo, uma mensagem, um gesto de gentileza ou uma prece silenciosa, dedicadas a ela. Prece breve. Senhor da vida, faz de mim um instrumento da tua esperança. Que minhas palavras consolem, minhas atitudes inspirem e o meu coração permaneça firme na confiança em teu amor. Que eu possa levar luz aos que desanimam, paz aos que sofrem e fé aos que caminham comigo. Que assim seja. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetes, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. E que Deus nos envolva com muita fé e muita esperança. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Marisele, e logo após a reflexão do Evangelho com a nossa irmã Maria Helena. Que assim seja, Jesus. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre lei de Deus ou lei natural. Pergunta 628. Por que a verdade nem sempre esteve ao alcance de todos? É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, ela ofusca. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que ele está recebendo na atualidade. Havia na antiguidade alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, da qual faziam um mistério para aqueles que, aos seus olhos, eram considerados profanos, ou melhor, pessoas alheias à religião. Conhecendo agora as leis que regem os fenômenos das comunicações espíritas, os homens estão aptos a compreender que esses indivíduos recebiam apenas algumas verdades esparsas, inserida em um conjunto equivocado e, na maioria das vezes, simbólico. Entretanto, para o homem estudioso, não existe nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião a menosprezar, porque em todas elas existem os germes das grandes verdades. Mesmo essas verdades parecendo contraditórias entre si, já que estão dispersas em meio a acessórios sem fundamento, elas são facilmente entendidas, graças aos ensinamentos que hoje o Espiritismo vem trazer. Através dele, o homem pôde explicar uma infinidade de coisas que até então pareciam não possuir lógica alguma, e cuja realidade está hoje demonstrada de maneira incontestável. Assim, não desprezem recorrer a esses materiais como objetos de estudo. Eles são riquíssimos e podem contribuir bastante para a instrução dos homens. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje eu trago como tema a justiça divina. A justiça divina e a reencarnação. Eu sei que é um tema, à primeira vista,
que a gente pode dizer, isto eu já sei, isto eu já ouvi falar, isto eu entendo, tem vídeos que me falam, eu vejo os livros, eu ouço palestras. Mas até que ponto o que eu vejo e leio e já compreendi está introjetado no meu íntimo? Uma coisa é quando o meu intelecto tem um conhecimento, adquire um conhecimento. Aquele conhecimento fica lá. Eu sei, já vi, já entendi. Outra coisa é quando nós realmente colocamos este conhecimento no exercício diário da nossa vida. Porque senão fica uma teoria apenas intelectual. E nós não precisamos de mais teorias. Nós precisamos de mais exercícios no amor, mais entendimento. Por isso que a reencarnação é muito importante nas nossas vidas, porque ela é uma lei e ela também é aquilo que nos dá a oportunidade de crescimento espiritual. Se não fosse ela, nós teríamos apenas uma vida e tudo aquilo que nós queremos desenvolver em todas as áreas dos nossos conhecimentos, dos sentimentos, das emoções, elas ficariam, em parte, zeradas. Porque uma vida não é suficiente, não é capaz de nós desenvolvermos tudo aquilo que precisamos. Então, meus amigos, no Livro dos Espíritos diz o seguinte, que todos os espíritos tendem à perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando as provações, missões e expiações da vida corporal. Porque a reencarnação nos coloca para exercitar uma missão, para passarmos por uma provação ou então por uma expiação. E é isto que nos dá o aprimoramento espiritual. A gente costuma dizer que nós temos muitas vidas. Na realidade, nós temos uma vida só, que tem um início, mas, como espíritos imortais que somos, continuamos a evoluir sempre. O que nós temos são várias existências. Hoje eu estou nessa encarnação como Maria Helena, amanhã eu posso estar numa encarnação de uma outra forma. Hoje uma pessoa reencarna como homem, amanhã como mulher. Por quê? Porque cada um de nós temos que aprender a aprimorar os sentimentos. E existem sentimentos que são aprimorados quando a gente se encontra numa encarnação como mulher e outros quando nós nos encontramos como homens. A doutrina espírita consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia que formamos da justiça divina. Quem é que, ao término de sua reencarnação, não se entristece por haver sabido tão tarde quanto uma experiência nos iria aprimorar? Nós nos entristecemos, que julgamos colocar fora uma oportunidade na existência. Acontece que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre nos oferece novas chances de voltar, novas chances de aprender e novas chances de evoluir. Tudo isso nós já sabemos, como eu disse. Mas, às vezes, esses conhecimentos, como eu falei também, estão mais na forma de intelecto, daquilo que a nossa razão nos diz, mas o nosso coração ainda não assimilou. Então, eu vou colocar para vocês um exemplo contado por Raul Teixeira em uma palestra que ele fez. Ele estava palestrando em um determinado lugar, falando sobre a justiça divina,
sobre como Deus é bom, soberanamente justo e que sempre tem uma misericórdia para conosco e sempre nos dá essas oportunidades de reaprender e de aprendizado. Bom, quando estava palestrando, surgiu um homem completamente desestruturado e desesperado e disse para ele assim: eu não acredito em nada do que tu está dizendo. Deus não é bom, Deus não é justo, Deus não faz nada por nós. Tu está mentindo. O que tu dizes não é verdadeiro. E começou a colocar mais e mais coisas para o Raul. E lá pelas tantas ele disse que se Deus é bom e se existe, por que eu estou passando por essa situação? E falou: eu tenho uma filha de 4 anos e acabamos de perdê-la. Ela era tudo para nós, tudo. A nossa única filha. E como está essa justiça divina? Que Deus é este que deixa que isso aconteça? Tu tem uma resposta para me dar? E Raul simplesmente disse: tenho. Se tu quiseres ouvir, eu posso te dar. E falou, e ele ainda, o homem, disse mais. Disse, depois que a filhinha dele faleceu, ele e a mulher nunca mais se entenderam. Ele passava os dias no cemitério, ao lado do túmulo, achando que ali ele estaria bem próximo da sua filha. Raul tranquilamente disse: eu vou te dar uma resposta. Vou te dizer o que tu precisa. Feliz da tua mulher que foi embora. Ela fez muito bem. Agiu muito bem. Por que ela iria querer ficar contigo se nem em casa tu estava? Tu passava só no cemitério, na esperança de encontrar o que ali não existe. Ali está apenas o corpo usado por tua filha. Mas ela não se encontra em espírito ali. E ela fez muito bem a tua esposa. Muito bem. Porque ela está, e a tua filha está com a tua mulher. Porque ela tinha ido para outra cidade, abandonado ele. E se tu quiseres ver a tua filha, pega as tuas malas e vá atrás dela. Lá tu encontrará a tua esposa que te chama, que quer te ao lado, e a tua filhinha que acompanha ela. E ele disse: mas nunca alguém me disse isso. Eu vou pensar no assunto. E passaram-se meses. Em outra ocasião, Raul estava em outra palestra e aquele mesmo homem chegou e falou: seu Raul, eu quero lhe dizer uma coisa. Passaram-se meses e passaram-se mais anos. Depois que tu me disse tudo aquilo, eu fui embora, conversei com minha esposa e nunca me senti tão tranquilo em minha vida. As tuas palavras chegou como um bálsamo para o meu coração. E olha ali a minha esposa. Estamos agora nos preparando para receber mais um filhinho. Muito obrigada por tudo. E nisso, o guia de Raul, que se chama Camilo, falou para ele, sussurrando para Raul: Raul, este filhinho é a filha que está retornando. Ela está voltando para eles. E eles ainda não sabem, mas vão reconhecê-la pelo amor e harmonia que irá existir entre eles. Aí nós nos perguntamos, meus irmãos, que coisa mais linda é essa justiça divina. Só que a gente não sabe interpretá-la, porque ela aparece de várias faces, de várias maneiras, em várias experiências. E algumas experiências não tão felizes, experiências duras, que nos faz chorar e que, embora, como eu disse no início, a gente saiba
que existe reencarnação, que a justiça divina não falha, pode falhar a justiça dos homens. Chega numa hora determinada, quando uma dificuldade nos atinge bruscamente. Ai, por que isso, meu Deus? Por que não foi uma pessoa de idade ao invés desse jovem? Ele era tão bonito. Por que esta moça indo tão cedo? Por que este pai de família, com filhos, precisando tanto estar perto, está indo embora? E aí vem todo esse questionamento. Mas a gente não sabe o que está por trás. E o que está por trás é aquilo que verdadeiramente é e tem que ser. A nossa fala, então, é para que a gente possa lembrar que nunca coloquemos em dúvida aquilo que Deus nos envia. Tudo está certo. Por quê? Porque se as coisas ruins nos chegam, está certo. Porque são consequências daquilo que nós vivenciamos em uma outra vida. São consequências das nossas ações na lei de ação e reação. E se as coisas boas nos chegam, também são consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. Porque quando nós vamos para o plano espiritual, nós carregamos duas malas, duas maletas. Uma com as coisas boas que realizamos e outra com as coisas ruins que fizemos. E sempre esta das coisas ruins é maior. Então, por isso que nós temos que voltar com essa bagagem pesada, de novo, para fazê-la mais leve. Outra coisa que eu gostaria de colocar é que quantas providências divinas nós ignoramos e ainda esbravejamos nos sentindo injustiçados. Quantas vezes, dizem os amigos espirituais, determinada família formada aqui na Terra está completamente desestruturada. Todo mundo briga, todo mundo assim não aceita a opinião de ninguém, de um quer ir embora, o outro quer ficar, e não se conversam. E o que faz para a divindade, para acomodar essa situação familiar? Eles buscam, naqueles grandes amores que nós já tivemos juntos em várias encarnações, aquele espírito que mais conviveu conosco e que nós mais amamos. E faz com que ele reencarne no meio daquela família para que ele atue como um agente da paz, um agente da harmonia, da concórdia, da união. E como eles sentem o amor daquele espírito e o amor que eles ainda conservam dentro de si, na sua memória por ele, eles vão se ajustando, porque eles não querem se desarmonizar junto àquela pessoa extraordinária que está ali, embora ele nem saiba quem é. Então, com o tempo, eles vão se ajustando, e o que acontece com esse espírito que veio? Volta para a Terra, volta para o plano espiritual, cumpriu a sua missão. Ele veio pela lei divina, pela justiça divina, trazer a concórdia no momento de grande dificuldade para aquela família. E também o oposto se dá. Porque um indivíduo que já adquiriu certas aquisições espirituais, ele vem para a Terra com uma missão, uma tarefa específica, e tem uma certa altura, o que acontece com ele? Ele desvia-se do caminho, colocando por terra, ameaçando todo um planejamento reencarnatório para todos. Para que as coisas não fiquem pior para aquele espírito, porque ele já tem certos méritos em outras encarnações, a espiritualidade lhe adoece. E ele retorna para o plano espiritual
para não se enredar mais e não acabar se comprometendo mais, porque ele já tinha um mérito, já tinha alcançado certas coisas espirituais em graus maiores. Então, para não prejudicá-lo mais, ele adoece e parte. Isso são procedimentos comuns na espiritualidade, mas aí a gente fica, eu não aceito isso, e fica se questionando a injustiça divina. E na realidade, a justiça divina está tomando as providências para que nós possamos fazer o melhor naquela encarnação, ou não nos comprometamos mais ainda, causando mais débitos futuros. Outro caso, estou trazendo esses casos porque é muito melhor a gente observar essas situações com histórias reais. Outro caso, até o Geraldo conta muito nas suas explanações, quando Raul Teixeira estava acompanhando no carro um amigo. Ele olhou, ele estava com muita fome, já tinham palestrado e procuraram um restaurante para almoçar. E ele olhou perto do restaurante e viu uma mendiga em andrajos, suja, olhando no lixo os restos do restaurante para ver o que ela poderia comer, se alimentar. Mas no último estado. E Raul ficou muito impressionado com aquela cena e pensava, meu Deus, eu vou entrar num restaurante, eu vou agora almoçar, comer uma comida decente, e essa pobre criatura nesse lixo, pelo amor de Deus. E ficou ruminando aquelas ideias enquanto estava no restaurante. E, de novo, o guia dele se aproximou e disse, meu filho, tu observaste aquela mulher no lixo? Sim, eu vi, mas não fiquei observando os detalhes. Tu já olhaste o nome daquela rua? Da rua, que estava escrito o nome da rua num determinado lugar? Olha o nome dessa rua. E era o nome de uma senhora. E depois ele comentou, sabe quem é esta senhora cujo nome está sendo homenageado? A mendiga que está ali. É ela. E está ali por vontade própria, mesmo que tu queiras ajeitar a vida dela, ela volta para cá. Porque ela mentiu a vida inteira, ela abusou dos servidores que trabalhavam com ela, fazia-os quase como escravos, prejudicou vidas e vidas dos semelhantes, achava que tinha poder e com este poder podia fazer o que bem quisesse com as criaturas à sua volta. E agora, olha a homenagem, acha que merece este nome de rua? E assim, nós temos tantos homenageados em nomes de rua, tendo como pessoas maravilhosas, pessoas poderosas, mas na realidade são os miseráveis morais. Então é muito importante que a gente entenda esse processo reencarnatório e a justiça de Deus dessa maneira, de vários ângulos, várias formas, mas na certeza de que tudo o que nós passarmos, não vamos esbravejar, nos sentir injustiçados. Deus está ali. E dentro do projeto da nossa reencarnação, nós fomos muito privilegiados, às vezes mais do que nós merecemos. E ninguém traz na sua reencarnação alguma coisa que não pode passar, ou alguma coisa que esteja acima das suas forças. Às vezes, são necessários para um determinado situação da nossa vida em que erramos muito,
vários séculos e séculos e séculos, até que estejamos, através de várias reencarnações, prontos para realmente estarmos agora sujeitos a passar por aquela situação. Então, é bom que nós saibamos isso, meus irmãos, porque a gente mesmo, eu mesmo às vezes me deparo com uma situação na rua e digo, coitado, coisa triste, ou alguém que desencarna, que jovem, que pena. Eu ainda digo isso, e depois eu reflito, pelo amor de Deus, a gente sabe que a lei divina se fazendo presente. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estás no céu, em toda parte, por Jesus dai-nos a fé, seu nome santificado por Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, na segurança que a nossa bondade se faça na santa lei da esperança. Na terra como no espaço, dai-nos paz, luz. Perdoa nossas dívidas pela missão de Jesus. Não nos deixei cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prende e nos afasta do reino da caridade. Com essa oração da noite, que ela chegue a todos aqueles lares que se encontram em sofrimento, chegue nas casas geriátricas, levando muita luz para os nossos idosos, chegue nas casas de passagem, orfanato, chegue até os hospitais, levando luz, bênção e saúde para todos aqueles que se encontram lá, junto dos seus acompanhantes e os profissionais da saúde. Que leve luz também para os nossos jovens que se encontram nos reformatórios, para os presos nos presidiários. Que leve luz a todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra no dia de hoje, seja eles por assassinato, suicídio, morte natural, as vítimas de Covid, as vítimas das enchentes ou acidente. E a todos os nossos entes queridos que se encontram no plano espiritual, se tiver algum em visita, que for permitido a visita deles na noite de hoje, que eles recebam o nosso abraço de luz, o nosso abraço de gratidão por eles terem caminhado junto com nós nessa encarnação. E que Deus e Jesus, os amigos de luz, envolva cada um de nós nesse momento. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos, com passe. Que assim seja, Jesus. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de ti pelos caminhos da dor e do silêncio, mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos: estende tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações.
alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a Ti. Por tudo isso e por tudo mais te agradeço, Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Assim seja, Jesus. Então, que possamos retornar para os nossos lares, com a bagagem cheia de fé e de esperança, nunca esquecendo que as duas andam lado a lado. Se não tiver fé, não pode ter esperança, e vice-versa. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia de luz, de paz e de energia positiva. E que a Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, possa estender o seu manto luminoso sobre todos nós, principalmente aquelas pessoas que são moradores de rua com esse frio, que eles possam ser aquecidos pelo manto dela.
Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite. Que assim seja, Jesus.